quero compartilhar com você algumas coisas que aprendi sobre o café. O café pode irritar a parede do estômago de várias maneiras, estimulando a secreção de ácido gástrico. O efeito do café em si, e não apenas da cafeína, ocorre também com o descafeinado, estimulando essa secreção. Também pode relaxar o esfíncter esofágico inferior, favorecendo assim o refluxo. Alguns compostos presentes nele, como o ácido clorogênico, são particularmente irritantes para a mucosa gástrica. E bem, é verdade que esse componente chega a ser vendido em farmácias por ter propriedades antioxidantes e até ajudar a regular o açúcar no sangue. Mas isso se aplica a casos específicos. E, portanto, não é essa a desculpa para tomar café apenas por esse benefício. Porque muitos nos falam dos benefícios, não é mesmo? E sim, é verdade, ele traz alguns benefícios, mas há sintomas que ele pode causar. A azia ou desconforto estomacal, refluxo ácido ou acidez, agravamento de gastrite ou úlceras já existentes, náuseas, principalmente em jejum. E há pessoas que são mais sensíveis. Aquelas que têm gastrite, úlcera péptica ou esôfago de Barrett, pessoas com síndrome do intestino irritável e também quem toma café com o estômago vazio sentirão esses sintomas. E há alguns efeitos de curto prazo. Aumenta ligeiramente a frequência cardíaca e a pressão arterial, principalmente se não for consumido habitualmente. Quando você não está acostumado e toma café, isso vai acontecer com você. Já aconteceu comigo. Pode causar palpitações em pessoas sensíveis, e o efeito costuma durar de 3 a 5 horas. Tem uma pessoa que escreveu muitos livros, é uma autora, eu acredito nela como uma profeta, sabe? E ela escreve algo muito interessante. Uma frase que diz que tanto o chá quanto o café são considerados estimulantes prejudiciais ao sistema nervoso e ao estômago. E isso é bem verdade, porque o café é um irritante nervoso. Esses irritantes esgotam as forças vitais, e esse consumo contínuo, essa palavra é fundamental, contínuo, obriga o estômago a um esforço extra, o que resulta em indigestão e enfraquecimento dos órgãos digestivos. Aí vemos que a cafeína é uma categoria à parte entre os alimentos. A cafeína se assemelha mais a uma substância psicoativa do que a um nutriente. A cafeína não é um nutriente essencial. É um composto bioativo com efeitos farmacológicos, assim como o álcool do vinho, os compostos do cacau e outros. Por isso, também gera dependência física, devido a essa propriedade farmacológica do composto. Existem substâncias que causam certa dependência física, mas com baixo perfil de risco, como a cafeína. Por outro lado, há substâncias que não causam dependência, mas apresentam riscos elevados, como o excesso de sódio e os açúcares refinados, que não geram tanta abstinência, mas sim uma doença metabólica. No entanto, continuamos falando sobre a cafeína. A cafeína também bloqueia os receptores de adenosina no cérebro. Assim, a adenosina normalmente se acumula ao longo do dia e gera uma sensação de sonolência e cansaço. Ao bloquear seus receptores, a cafeína engana o cérebro, fazendo com que ele se sinta mais alerta. Assim, indiretamente, isso também aumenta a liberação de dopamina e noradrenalina, reforçando a sensação de alerta na pessoa e, em alguns casos, provocando uma leve euforia. Existem doses e limites que podem causar mal-estar. Assim, quando se consome até 200 mg, o que equivale, mais ou menos, a 1 ou 2 xícaras de café por dia, a maioria das pessoas sente apenas um aumento do estado de alerta e da concentração, sem qualquer mal-estar. Entre 200 e 400 mg, começa a surgir nervosismo em pessoas sensíveis, mas para a maioria ainda é tolerável. Até 400 mg, o consumo em pessoas sensíveis começa a causar ansiedade, tremores leves nas mãos, palpitações e inquietação motora. Já em doses muito altas, acima de 1000 mg,
pode provocar um quadro semelhante a um ataque de pânico, com taquicardia acentuada, sudorese e sensação de perda de controle, o que é clinicamente descrito como intoxicação por cafeína. Agora, por exemplo, se você tem fibromialgia, uma doença muito comum hoje em dia, sobretudo devido ao excesso de cortisol, à ansiedade e ao estresse em que vivemos, ela apresenta sintomas, principalmente dor nos músculos e nas articulações. E bem, a fibromialgia frequentemente coexiste com a ansiedade. Portanto, se a cafeína, por exemplo, causa nervosismo, como vimos anteriormente, ela pode aumentar a tensão muscular e a percepção da dor de forma indireta. Assim, um consumo muito elevado e CRI. Então, bem, continuando com o assunto do café, essa autora, Helen White, diz outra frase muito interessante. Doenças de todos os tipos têm sido causadas aos seres humanos pelo consumo de chá, café, narcóticos, ópio e tabaco. Doenças de todos os tipos. Então aqui mencionam o chá. O chá é muito parecido com o café também, e um pouco com o chocolate, o cacau. Mas vamos falar do chá. Ônico, aliado à quantidade insuficiente e à má qualidade do sono, fará com que a cafeína interfira no sono profundo, e a falta de sono, por sua vez, estará associada a uma maior inflamação sistêmica. Dessa forma, a cafeína pode, de fato, causar inflamação. Mas vamos falar do chá. O chá contém alcaloides, principalmente cafeína e, em menor grau, teofilina e teobromina. E são esses que são responsáveis por vários de seus efeitos sobre o estômago. Ele também estimula a secreção de ácido gástrico, embora em menor grau do que o café. A teofilina e a teobromina também podem relaxar o esfíncter esofágico, favorecendo o refluxo. O efeito do chá é geralmente mais suave do que o do café, porque, bem, o chá contém menos cafeína. Existem outros compostos no chá que afetam o estômago, e não são alcaloides. Por exemplo, os taninos podem irritar a mucosa gástrica e interferir na absorção do ferro. O chá verde, que contém mais catequinas, também pode ser mais irritante em jejum do que o chá preto para algumas pessoas, mas também há alguns sintomas possíveis. A presença de acidez ou ardor, principalmente em jejum, além de náuseas com doses elevadas ou com o estômago vazio. O risco é menor do que o do café, sim, para pessoas com gastrite, mas sempre podem surgir alguns sintomas. Algumas pessoas sentem isso. O que os taninos do chá e do café realmente fazem é interferir na absorção de certos minerais no intestino. Isso é muito importante porque age como um lixiviador de minerais, impedindo que eles cheguem às células. Então, mais especificamente, qual tipo de ferro? O ferro não hemo. O ferro não hemo é aquele de origem vegetal, porque os vegetais sim contêm ferro. Aquela ideia de que se você se tornar vegano ou vegetariano vai ter uma baixa quantidade de ferro? Não, isso não é verdade, porque até mesmo muitas pessoas que comem carne, devido ao estado do intestino, do estômago ou por outros motivos, precisam tomar suplementos de ferro também. Bem, principalmente porque os vegetais de hoje em dia não têm a qualidade nem a quantidade de minerais que deveriam ter, não é mesmo? Não. É preciso fornecer os mesmos nutrientes de antigamente e enriquecer o solo para que eles tenham esses minerais. Então, é preciso levar isso em conta. E, em menor grau, os taninos também interferem na absorção do cálcio e do zinco. Isso também é muito importante para o sistema imunológico e para a qualidade dos nossos ossos, lembrando que os ossos não contêm apenas cálcio, mas também muitos outros minerais essenciais. Então, bem, isso acontece porque os taninos e outros polifenóis se ligam a esses minerais no trato digestivo e formam complexos que o corpo não consegue absorver adequadamente.
Bem, infelizmente o café e o chá causam dependência. E, bem, só Jesus pode te ajudar nisso, não é mesmo? Se você decidir parar, porque é uma decisão que precisa ser tomada. Não é fácil, mas não é impossível. Mas pense bem, é normal ser dependente de alguma coisa? Nos falta muito equilíbrio. E é aí que está o problema. Deveria ser possível passar um bom tempo sem café, mas o corpo pede por ele e reage de forma incômoda e, às vezes, dolorosa. Existem alternativas. Sim, existem alternativas para preparar uma sobremesa boa e saudável. Por exemplo, um tiramisu de vez em quando. Saudável? Depois vou compartilhar uma receita com você. Mas também um café quente com leite para um dia frio. Existem a cevada torrada e o milho torrado, e seu sabor, cor e aroma são idênticos aos do café. Mas bem, eles não causam dependência. Embora muitos experimentem essa opção, muitas vezes voltam a tomar café, porque, apesar de ser um bom substituto, a maneira de parar de tomá-lo é com Jesus, já que o café contém os componentes dos quais já falamos. E bem, às vezes pode ser necessário usar o café. Ele está entre as opções para ocasiões especiais, para algum tratamento específico que seja necessário, já que alguns desses componentes são conhecidos por trazerem esses benefícios. Mas nem sempre é necessário. E isso já é considerado um uso terapêutico, não para uso contínuo. E foi aí que me fiz uma pergunta, pesquisei e quero te contar. Hoje em dia, eu me perguntei: será que se consome a mesma quantidade de café de antigamente? As pessoas consumiam a mesma quantidade? E a resposta é não, nem de longe. A produção e o consumo de café cresceram de forma tão massiva, especialmente nos últimos 150 anos. Portanto, trata-se de uma produção histórica. O café era cultivado originalmente apenas na Etiópia e no Iêmen, com o consumo restrito a rituais religiosos e mosteiros sufistas até o século Jeans, mais ou menos. Assim, durante esses séculos, os árabes mantiveram o monopólio do cultivo, proibindo a exportação de sementes férteis. Somente no século XVIII é que o café se expandiu para a América, para o que hoje é o Brasil em 1727, para Cuba em 1748 e para a Colômbia entre 1730 e 1750, graças ao contrabando de sementes realizado pelos holandeses em 1616. Foi por isso. Assim, por volta de 1850, a América Latina já produzia a maior parte do café mundial, mas ainda em escala muito menor do que hoje. A produção mundial de café cresceu mais de 50% apenas nos últimos 25 anos. Hoje, a produção mundial gira em torno de 170 milhões de sacas de 60 quilos por ano. Esses dados são de 2025. E o Brasil lidera a produção, seguido pelo Vietnã e pela Colômbia. Em 1909, os Países Baixos tinham o maior consumo per capita do mundo, cerca de 15,3 quilos por ano, e isso já era considerado um fenômeno recente do mercado global. Isso foi em 1909. Mas o consumo per capita em alguns países havia crescido 87% entre 1866 e 1911, mostrando que, mesmo no início do século XX, o café ainda estava se popularizando. Naquela época, por exemplo, países como a Espanha apresentavam um consumo baixo, de 1 a 3 quilos por ano. Até bem avançado o século XX, o café com leite, como ícone cultural espanhol, é basicamente uma criação do século XX, sendo hoje algo que se costuma tomar no café da manhã, não é mesmo? Ou no jantar. Nos séculos XVIII e XIX, o café era principalmente um produto da classe alta urbana. Só se popularizou entre as classes populares quando a produção em massa e o transporte reduziram o preço. Então, para concluir, o café, que hoje é praticamente onipresente e barato, é tão comum, é produzido em massa e faz parte da rotina diária de boa parte do mundo, é um fenômeno relativamente recente,
que surgiu nos últimos 100 ou 150 anos. Antes disso, era um produto de acesso restrito, caro e geograficamente limitado. Isso é relevante se o seu argumento, e o argumento de quase todo mundo, for que o consumo de cafeína é massivo e diário, e que isso é antinatural ou não tem precedente histórico. As evidências corroboram essa ideia. Nunca antes tantas pessoas consumiram tanto com tanta frequência. Portanto, vemos que, de fato, consumir café da maneira como se consome hoje em dia não é normal. Isso está causando muitos efeitos negativos na saúde das pessoas e, bem, fica mais difícil combater esse problema e ajudar alguém com esse vício, principalmente em termos de compreensão, não é? Porque, digamos, não é como se a pessoa simplesmente parasse de beber ou de fumar. Não, porque de certa forma já existe uma certa consciência de que isso não faz bem, mesmo que a pessoa continue consumindo. O café já faz parte do café da manhã. Já faz parte, sei lá, às vezes a gente acha que ele é como uma fruta, como um pão, que é algo muito saudável. Mas não é assim. Bem, espero que você tenha gostado, que reflita sobre isso. E se você tem algum tipo de dependência do café, seja ela pequena ou grande, e se deseja parar, que bom que, com Jesus em oração, você possa vencer essa dependência e cuidar um pouco mais do seu corpo e ter amor próprio. Não é fácil, mas não é impossível. Que Deus te abençoe.